Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao vídeo. Neste vídeo, iremos resolver a questão 91 do Caderno Amarelo do Enem 2023. A questão diz o seguinte: na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolve alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso, ou seja, maior, né? As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora. E aí ele pergunta altura, período, amplitude, velocidade e compreende onda. Então vamos analisar, né? Ou seja, ele alterou o comprimento do barbante e ele quer saber se o que altera aqui, né? Em ondas sonoras temos que a velocidade é igual o comprimento de onda vezes a frequência. Também temos que o comprimento de onda, o comprimento de onda é 2L sobre M. E combinando essas duas equações, ainda a gente pode ter um termo para frequência, que é Fn é igual a Nv dividido por 2L. Ou ainda, a gente pode reescrever o V como sendo a raiz da tensão pela densidade linear, onde a densidade linear é a massa sobre o comprimento, no caso aqui da corda, né? Nesse caso aqui do barbante. Então vamos para a questão. Se a gente altera, vamos para as opções aqui, letra A. Se a gente alterar a altura, o que acontece? A altura aqui, ele está se referindo à frequência, né? Grave ou frequência mais aguda. Vamos ver a questão, né? Ó, ele fala que foi transmitido pelo barbante, ele alterou o comprimento do barbante, deixou o comprimento maior. Ele fala também que as demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Então, se mudar a altura, ou seja, a frequência, automaticamente a gente já pode ver aqui também que frequência é, deixa eu botar aqui de cor diferente, que frequência também está relacionada ao período. Então, frequência é o inverso do período. Se eu mudar a frequência, automaticamente eu vou alterar também o período. Então, não poderia ter duas opções verdadeiras, né? Então, isso aqui já se cancela essas alternativas. Então, não pode ser a frequência, certo? Porque se altera a frequência, vai ter que alterar o período. E ele fala que só alterou o comprimento da corda aqui, mas manteve as condições inalteradas durante a brincadeira. Ou seja, se ele manteve inalterado, significa que a frequência não mudou. O que mais não mudou? Se não mudou a frequência, não mudou a velocidade, então não deve ter mudado o comprimento de onda. Então a gente também já descarta essa opção aqui. Já descarta também. Vamos analisar a amplitude. A amplitude pode ser verdadeira aqui? Vamos ver. Vamos pensar que ele está emitindo aqui, está falando desse lugar aqui para esse outro escutar. Então, ele emite um único comprimento, uma amplitude. À medida que o tempo passa, a corda fica maior, a amplitude naturalmente vai reduzindo até chegar bem menor, certo? Por quê? Porque não é uma corda ideal, ele está numa situação real onde tem perda de energia durante o caminho. Tem questão do vento atrapalhando, então naturalmente a amplitude vai mudar ao longo do caminho. E se ele aumentar a corda, o que faz a amplitude ficar cada vez menor se a corda for maior, vai chegar com amplitude menor. Então a resposta correta, essa letra C, é verdadeira.
E agora vamos analisar a velocidade. Se a gente olhar por essa fórmula, para a gente analisar a velocidade, vimos que o comprimento de onda foi inalterado, frequência também. Então, se isso aqui foi inalterado, automaticamente a velocidade também não mudou, certo? Por mais que aqui tenha uma tensão e, e densidade linear, que a densidade linear tem a ver com a massa e o comprimento da corda. No entanto, como o comprimento aumentou, certo? Se eu alterei o comprimento, mas ao mesmo tempo que eu alterei o comprimento, a corda também aumentou a massa. Então, a massa aumentou e o comprimento também aumentou, ou seja, de forma proporcional. Então, a densidade linear não alterou nesse caso aqui, porque eu estou tendo a mesma corda. Se eu tenho um pedaço e depois eu coloco um pedaço maior, a massa vai aumentar na mesma proporção que o comprimento. Então aqui a densidade linear não alterou. Esse aqui também não vai alterar, que é a tensão, né? Vai estar na mesma tensão. Então é isso. Então a resposta correta é a letra C. E esse aqui não faz sentido, porque se eu altero, vamos voltar aqui, se eu altero a velocidade, o que acontece? Eu vou mudar também o comprimento de onda. Então essas duas já se anulam. E essa também anula com essa. Então, meio que se fosse uma dessas, teria que ter duas opções corretas. Então, a única opção que faz sentido aqui é alterar a amplitude, porque à medida que eu altero o tamanho da corda aqui do barbante, a amplitude que vai chegar da onda aqui vai ser bem menor do que a amplitude emitida pelo, por esse desenho aqui, né? Pelo primeiro aqui, pelo receptor, pelo emissor e o receptor. Então é isso. O que faz sentido aqui é letra C. Não é tão difícil de enxergar isso, basta vocês colocar a fórmula e pensar no que nas informações da questão. Então, nesse caso aqui, não tem como mudar o comprimento de onda se não mudar a velocidade ou frequência, né? Se eu alterar, por exemplo, manter a frequência mesma e a velocidade a mesma, o comprimento de onda vai ser o mesmo. Então, eles estão correlacionados de alguma forma. Então, nesse caso aqui, a amplitude é a opção correta. Beleza? Então é isso, pessoal. Até outro vídeo.